Sejam todos bem-vindos a mais um programa pela sua TV web Catedral de Santa Maria. Hoje nós vamos falar a respeito das estações, das 15 estações da Via Crucis, a trajetória de Jesus, o suplício de Jesus até o Calvário. Como nós estamos na Quaresma e se aproxima a Sexta-feira Santa, então hoje nós vamos falar um pouco a respeito destas 15 estações que são chamadas, né? Toda a trajetória de Jesus. Inclusive, nas igrejas mais antigas, quando você entra na igreja, você observa que existem quadros ou esculturas. Ali estão as principais cenas da paixão. E é sobre isso que nós vamos comentar hoje, falar, fazer uma reflexão, meditar a respeito. É a Via Sacra, tá, pessoal? E durante essa trajetória nós vamos observar como Jesus sofreu, tá, pessoal? Então vamos iniciar, mas antes vamos dar 3 glórias. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Então vamos iniciar esta trajetória de Jesus Cristo, né? A primeira estação é Jesus é condenado à morte. Jesus, depois de ter sido açoitado, humilhado, torturado, ele é levado até Pilatos. E lá, aquela turba, ela pede a morte de Jesus. Aqueles religiosos da época tinham muita influência naquele povo. E eles induziram o povo a pedir que Jesus morresse. E aquele povo lá dizia: crucifica, crucifica. Mesmo Pilatos, que tentou até salvar Jesus, eles diziam: crucifica, crucifica. Mesmo Pilatos também dizendo: não vejo crime algum nesse justo. E eles disseram que o crime que o sangue desse justo recaia sobre nós e nossos filhos. Então Pilatos se viu numa situação e entregou Jesus aos judeus, e Jesus sai em direção ao Calvário. Esta é a primeira estação, Jesus condenado à morte, e ali inicia a sua trajetória. Rezemos. Bendita e louvado seja a sagrada paixão e morte de Jesus Cristo, nosso Senhor, que quis padecer e morrer na cruz por nosso amor. A segunda estação, Jesus carrega a cruz, tomando a cruz em seus ombros. Jesus sai levando a sua cruz nos seus ombros. Sai humilde. Ele aceitou aquela situação, ele tinha se preparado. Ele tinha passado 40 dias no deserto, se preparando para essa situação. E ele sai
começa a sua caminhada então. E aquela cruz, carregando aquele peso, aquela cruz, ele estava carregando a remissão dos nossos pecados. E aquela cruz ia ter um enorme significado. Então, com aquela cruz nos ombros, ele estava dando a nós a salvação. Rezemos. Bendita e louvada seja a sagrada paixão e morte de Jesus Cristo, nosso Senhor, que quis padecer e morrer na cruz por nosso amor. A terceira estação. Jesus cai pela primeira vez. Jesus estava cansado, exausto, padecido, pois tinha sido açoitado anteriormente. Jesus apanhou bastante. Ele tinha levado 39 chibatadas. Tá? Foi uma forma cruel, ele foi bastante torturado. Então Jesus cai. A primeira vez ele cai. Os soldados logo, imediatamente obrigam Jesus a levantar-se e continuar o caminho. O seu suplício continua. E Jesus então continua, levando a sua cruz nos ombros em direção ao Calvário. Rezemos. Bendita e louvada seja a sagrada paixão e morte de Jesus Cristo, nosso Senhor, que quis padecer e morrer na cruz por nosso amor. A quarta estação. Jesus encontra a sua mãe. A Maria, sua mãe, ela estava acompanhando Jesus desde o início. Ela vinha acompanhando Jesus, acompanhando o seu sofrimento. E uma dor imensa transpassa o coração de Maria, né? Vendo ali o seu filho sendo tão sofrido ali, de uma forma tão cruel, né? Jesus, com aquela feição triste dele, humilde, mas Jesus continuava o seu caminho. E a sua mãe vendo tudo aquilo. Imagine a dor de uma mãe vendo um filho padecer tudo, passar por tudo aquilo, sabendo o que esperava mais adiante. Rezemos. Bendita e louvada seja a sagrada paixão e morte de Jesus, que morreu por nosso amor e que quis padecer e morrer na cruz por nosso amor. A quinta estação. Jesus é ajudado por Simão de Cirene. Já Jesus, então, estava muito cansado. Estava com uma enorme dificuldade em carregar a cruz. Então os soldados detiveram ali um homem que se chamava Simão, ele era de Cirene. E eles obrigaram esse homem, o Simão, a carregar a cruz de Jesus. Então Jesus ia à frente carregando a cruz e o Simão de Cirene atrás, carregando a cruz de Jesus. Rezemos. Bendita e louvada seja a sagrada paixão e morte de Jesus Cristo, nosso Senhor, que quis padecer e morrer na cruz por nosso amor. Sexta estação. Verônica enxuga o rosto de Jesus. Essa mulher, Verônica, era uma devota de Jesus. E vendo que Jesus estava muito ensanguentado, muito cansado, lastimoso Jesus, o rosto de Jesus, ela rompe no meio daquela multidão, daquela turba, e se aproxima de Jesus. Ela fica frente a frente com Jesus e enxuga o seu rosto.
Imagina só ela vendo Jesus ali, de frente assim, todo aquele sofrimento. Imagine só essa situação. Rezemos. Bendita e louvada seja a sagrada paixão e morte de Jesus Cristo, nosso Senhor, que quis padecer e morrer na cruz por nosso amor. Sétima estação. Jesus cai pela segunda vez. Pela segunda vez Jesus cai no chão, junto com a cruz. Então ele já estava por demais abatido, pelo sofrimento que os soldados lhe impunham. Ele era açoitado durante esse trajeto. A cruz cada vez se tornava mais pesada e ele estava muito fraco, mas ele caminhava em direção a Gólgota, em direção ao Calvário. E os soldados obrigam ele a se levantar, tomar a cruz nos ombros e seguir o seu caminho. Rezemos. Bendita e louvada seja a sagrada paixão e morte de Jesus Cristo, nosso Senhor, que quis padecer e morrer na cruz por nosso amor. Oitava estação. Jesus encontra as mulheres de Jerusalém. Quando Jesus se dirigia ao Calvário, uma grande multidão acompanhava Jesus. E as devotas, muitas mulheres de Jerusalém que acompanhavam Jesus, elas batiam no peito e se lamentavam, porque elas conheciam Jesus, aquele homem que fez tantos milagres, ajudou tanta gente. Estava ali, daquele jeito, sendo açoitado, sofrendo. Então, elas que conheciam Jesus ficavam se lamentando. Né? Foi nesse momento que Jesus vê aquelas mulheres daquela maneira, né? Se lamentando e batendo no peito. Ele se dirige a elas e diz: não choreis sobre mim, mas chorei sobre vós e vossos filhos. Rezemos. Bendita e louvada seja a paixão e morte de Jesus Cristo, nosso Senhor, que quis padecer e morrer na cruz por nosso amor. Nona estação. Jesus cai pela terceira vez. Já então, Jesus estava muito abatido, ele já não tinha mais forças. E ele cai junto com a cruz, mais uma vez, pela terceira vez. Estava muito fragilizado, tinha sofrido muito, mas não se entregava, Jesus continuava. Ele caía, mas ele se levantava e continuava, e seguia em frente. E o açoite continuava em Jesus. Rezemos. Bendita e louvada seja a sagrada paixão e morte de Jesus Cristo, nosso Senhor, que quis padecer e morrer na cruz por nosso amor. A 10ª estação. Jesus é despojado de suas vestes. Quando Jesus chega lá no Calvário, na Gólgota, era chamado Gólgota de caveira. Ele é despido de suas vestes. E Jesus, um corpo todo ensanguentado, todo marcado, ele tinha sofrido muito mesmo. As chagas que apareciam no corpo de Jesus.
E Jesus sofria muito. Ele tinha sido açoitado de uma maneira tão excessiva. Para aquelas pessoas que viram lá, era terrível aquilo. Aqueles que acompanhavam os devotos de Jesus, eles vendo como estava Jesus, eles ficavam muito tristes com aquilo. Rezemos. Bendita e louvada seja a sagrada paixão e morte de Jesus Cristo, nosso Senhor, que quis padecer e morrer na cruz por nosso amor. A 11ª estação. Jesus é pregado na cruz. Os soldados romanos, eles sabiam fazer muito bem, eles eram especialistas em crucificar uma pessoa, porque os romanos, era costume deles crucificar os condenados. Então, aqueles soldados, eles sabiam agir, eles eram rápidos e de uma maneira muito rápida, assim, eles crucificaram Jesus. Era um cravo na carne, um martelo no cravo e a dor sentida. Jesus estava nos remindo dos nossos pecados, nos dando a salvação. Foi para isso que ele veio à Terra. Imaginem só quão doloroso era para Jesus estar sendo pregado na cruz. A dor que ele devia estar sentindo. Rezemos. Bendita e louvada seja a sagrada paixão e morte de Jesus Cristo, nosso Senhor, que quis padecer e morrer na cruz por nosso amor. A 12ª estação. Jesus morre na cruz. Jesus já estava crucificado, já estava pregado na cruz, já tinha sido elevado. E lá pelas tantas, ele vendo aquelas pessoas ali, ele olha e diz, ainda fala, Pai, perdoai-os, porque eles não sabem o que fazem. E já era então por volta das 3 horas da tarde. Jesus já estava agonizante mesmo. Estava chegando o seu fim ali. Estava chegando o fim do seu suplício. Então, Jesus fala que estava tudo consumado. Então ele fala, meu Deus, por que me abandonaste? E fala, Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. E morre na cruz. Rezemos. Bendita e louvada seja a sagrada paixão e morte de Jesus Cristo, nosso Senhor, que quis padecer e morrer na cruz por nosso amor. Nós vamos então agora para a 11ª estação. Jesus é descido da cruz. Um homem, um ancião, que se chamava José de Arimateia, ele era discípulo de Jesus. Ele admirava muito de Jesus e era amigo de Jesus. Então, ele foi até Pilatos, ele foi muito determinado até Pilatos pedir o corpo de Jesus, para que descessem da cruz o corpo de Jesus para ser sepultado. E ele foi até Pilatos, e chegou até Pilatos e pediu o corpo de Jesus, e convenceu Pilatos a entregá-lo. E Pilatos entregou o corpo de Jesus a José de Arimateia.
porque a autoridade romana, que era Pilatos, cabia a ela decidir o que fazer com o corpo de Jesus. Então, os apóstolos, José de Arimateia e Maria também descem o corpo de Jesus da cruz. E Maria imagina sua mãe vendo seu filho nos braços, morto ali. Nada, sem poder fazer nada. Rezemos. Bendita e louvada seja a sagrada paixão e morte de Jesus Cristo, nosso Senhor, que quis padecer e morrer na cruz por nosso amor. A 14ª estação. Jesus é sepultado. José de Arimateia tinha um sepulcro que era para ele mesmo, não tinha sido ocupado por ninguém. Então, eles levam o corpo de Jesus até esse sepulcro e lá depositam o corpo de Jesus. Eles envolvem Jesus em linho perfumado e põem lá dentro desse sepulcro, um linho branco e limpo. Maria, sua mãe, a mãe de Jesus, estava junto, vendo tudo aquilo. Ela era muito triste ali. Todo mundo, todas as pessoas ali, vendo Jesus já então sepultado, muito triste. Eles então deixam Jesus, se afastam e seguem no cuidar da sua vida. E lá fica Jesus, sepultado. Rezemos. Bendita e louvada seja a sagrada paixão e morte de Jesus Cristo, nosso Senhor, que quis padecer e morrer na cruz por nosso amor. Até essa 14ª estação foi a Via Crucis, porque Jesus então estava morto. Nós vamos falar assim numa 15ª estação, que costumamos chamar de Jesus ressuscita dentre os mortos. A Maria Madalena saiu de manhã cedo, estava chorando perto do sepulcro. Aí ela resolveu entrar dentro do sepulcro. Quando ela chegou dentro do sepulcro, ela viu 2 anjos. E Jesus estava junto ali também. Um anjo na cabeceira e outro nos pés. E Jesus ao lado. Porém, ali ela não reconheceu Jesus. E eles falaram a ela: se procura Jesus, ele ressuscitou. E do lado ficaram aqueles tecidos brancos ali, ficaram do lado. Madalena sai dali então, encontra Jesus em seguida, e aí ela viu Jesus e ele fala a ela que ela fosse aos apóstolos e dissesse a eles que eles tinham ressuscitado e que ele iria encontrar os apóstolos. Maria Madalena assim o fez. Nessa 15ª estação, Jesus, nosso Senhor, ele ressuscitou dentre os mortos. Ele triunfou sobre a morte e também sobre o pecado. Ele redimiu os nossos pecados e com isso ele abriu para nós as portas do céu. Por isso ele é chamado o Redentor. Ele vem ao mundo para salvar a humanidade. Rezemos então. Bendita e louvada seja a sagrada paixão e morte de Jesus, nosso Senhor, que quis padecer e morrer na cruz por nosso amor.
Nós te adoramos, ó Cristo, e te bendizemos, porque com a tua santa cruz remistes o mundo. Gente, estas são as 15 estações do suplício de Jesus. Muito obrigado a todos pela companhia. Continue sempre ouvindo nossos programas e para isso você faça a sua inscrição pela TV Web Catedral de Santa Maria. Lá você clica no botãozinho inscreva-se e você vai receber os nossos programas, né? E é muito importante mais uma vez dizer que é gratuito, tá? Não tem custo nenhum para você. Nossos agradecimentos a você que nos acompanhou. O nosso programa foi aqui da Catedral Metropolitana de Santa Maria, a Catedral Nossa Senhora Imaculada Conceição. Mais uma vez, muito obrigado. Que Deus abençoe a todos nós. Damos glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.